Muito boa tarde. Como estão as coisas por aí? Tudo bem? Mais um encontro do Oração-Ação. Esse encontro, pelo próprio título, pelo próprio nome, o nome é uma coisa tão importante, né? Define uma posição num antigo debate entre religiosos e materialistas. Alguns religiosos se fixando, se congelando numa postura do ritual religioso, da oração como ritual religioso, onde alguns religiosos veem a síntese de todas as virtudes, ou seja, o que mais faz sentido é se isolar do mundo, se abster da vivência concreta e orar. Outros seres humanos, em oposição, julgando-se em oposição completa a essa visão religiosa, retirada, concentrada na oração, pretendem que a verdadeira virtude, a verdadeira razão, o certo a se fazer, está no território da ação. Não vou ficar orando para que Deus resolva os meus problemas. Quem tem que resolver os meus problemas sou eu mesmo. Quem estará certo? A oração ou a ação? Nós aqui, a nossa posição é da oração-ação. É uma síntese vivida e proposta por Jesus, que até quando curava as pessoas, dizia: a tua fé te salvou. Que em inúmeras lições, como busque o reino dos céus, que tudo mais te será acrescentado, ou mesmo nas máximas ligadas à oração mesmo, como pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Em todas essas lições há um ponto em comum. Qual é o primeiro movimento? A quem cabe o primeiro movimento? À criatura. Sim, Deus sempre nos ajudará. O alto sempre nos apoiará. Mas o primeiro movimento é nosso. Ajuda-te e o céu te ajudará. Talvez seja a síntese mais clara disso que norteia o nosso trabalho do Oração-Ação. Muito bom. Temos estudado o capítulo 7, segunda parte, que tem por título A Reencarnação. Hoje vamos estudar as questões 373 a 374, tratando de um item que tem como título Deficiências Mentais, usando a temática da limitação, que de alguma forma todos nós vivemos, todos nós temos alguma forma de limitação. A ausência total de limitação é a realização completa do ser, é tornar reais todos os potenciais, é viver o vós sois deuses. Quem de nós poderá alegar, arrogar essa posição? Não é? Então todos nós temos limitações, e a discussão e o estudo, a observação, o aprendizado a partir das limitações é fundamental para todos nós. Inclusive para termos uma vivência e uma visão geral, ampla
generosa do processo evolutivo. Vamos lá? Questão número 373. Kardec pergunta assim: qual pode ser o mérito da existência dos deficientes mentais? Poderíamos também dizer assim: qual o sentido de uma reencarnação como deficiente mental? Ou como louco? Que não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir. Então o progresso, o aprendizado, a cura se dá em cima de boas decisões. E o deficiente ou o louco, pelo menos num grau mais profundo de comprometimento, não apresentam condições de decidir. Não tem a lucidez necessária de bom, de mal, para tomar propriamente uma decisão. E assim sendo, nesses casos, qual o sentido da existência? Já que eles, não podendo decidir, não podem progredir. Trata-se aqui dos casos mais graves. Qual o sentido de uma vida nessa situação? A resposta dos espíritos vem assim: esses espíritos reencarnam compulsoriamente, ou seja, à revelia da sua vontade. Então esses espíritos reencarnam obrigatoriamente, sem desconsiderando a sua vontade, para corrigir o uso indevido que fizeram de certas faculdades em existências anteriores, em vidas pregressas. Trata-se de uma pausa temporária. Então os espíritos não se opõem, não contradizem a afirmação da pergunta, ou seja, que espíritos com deficiências profundas, com loucuras avançadas, não reúnem condições de avançar, não reúnem condições de aprender, de evoluir. Eles confirmam essa posição e dizem que o sentido de uma vida nessas condições, com limitações tão grandes, é a pausa. Trata-se de uma pausa temporária. Interessante, não é? Nós mesmos vemos isso no decorrer do nosso dia. Se nós tivermos uma discussão em casa acalorada, a nossa tendência ao ir para o trabalho, já no trânsito, é ter uma posição desequilibrada, que pode resultar em acidentes, em conflitos, em situações indesejadas. Chegando no trabalho, a mesma coisa. Fazer uma pausa, reconhecer que está se indo de mal a pior, é fundamental para fazer uma pausa, reharmonizar e recomeçar. Isso no decorrer de um dia. Entre as vidas sucessivas, a mesma coisa. Um espírito vem repetindo um padrão de erro, vem se aprofundando, se atolando nesse padrão de erro, e os amigos espirituais, com a visão ampla e profunda daquela criatura, compreendem que é preciso fazer uma pausa para reduzir, para atenuar essa tendência do quanto pior, pior. Muito interessante isso e muito oportuno. Até porque nós mesmos, quando temos uma má noite de sono, temos um conflito familiar e saímos para o trânsito, saímos para o trabalho, precisamos reconhecer
fazer uma pausa e reiniciar o nosso dia na maravilhosa receita de Jesus: vigiai e orai. Observamos a nós mesmos, observamos a nossa atitude e, percebendo que há um padrão doentio estabelecido, é urgente que paremos, que pausemos o nosso dia e que oremos no sentido de elevar a vibração para possibilitar um reinício, uma pausa, uma parada na tendência de quanto pior, pior. Isso já é necessário num dia, vai ser necessário numa vida. Quem sai de relações conjugais tóxicas e já entra em outras, terá uma forte tendência de repetição. Claro que a pessoa que teve uma relação conjugal tóxica não está condenada a viver sempre os mesmos problemas, mas para que isso não aconteça, é fundamental refletir, reavaliar, posicionar-se quanto à sua participação naquela situação tóxica, reprogramar-se, e aí sim, a nova experiência pode ser nova, senão a nova experiência será velha. Não é assim? Muito bom. Questão número 373A. O homem que foi gênio em uma existência anterior pode animar o corpo de um deficiente mental? Vejam que perguntas interessantes. A resposta é sim. Às vezes a genialidade pode tornar-se um flagelo quando dela se abusa. A expressão da pergunta, da resposta anterior, foi que a reencarnação como deficiente pode ser obrigatória para corrigir o uso indevido. E aqui a expressão que se fala é do abuso. São sinônimos, o uso indevido e o abuso. Estudar o abuso é extremamente importante para todos nós. Aqui no caso do gênio, mas não precisamos pensar nesse gênio reconhecido pela sociedade, reconhecido pela história. Podemos pensar numa genialidade relativa, de forma a abranger núcleos familiares, a tiranos domésticos. É muito comum isso, que vitimizam mulheres, crianças, irmãos, pais até. Há tiranos em pequenos locais de trabalho, donos de sítios ou de fazendas, agem como tiranos, como deuses, determinando vida e morte, torturando pessoas. É muito comum que isso aconteça. Comunidades religiosas podem, e frequentemente através da história, revelaram tiranos nos seus líderes, que vampirizaram economicamente, que manipularam politicamente, que abusaram sexualmente das pessoas que compunham as suas comunidades. Tiranos. O que acontece com esses tiranos, com esse abuso? Em encarnações posteriores,
a pessoa pode voltar com uma deficiência ou na situação da loucura pelo veneno gerado nele mesmo, gerado por ele mesmo, para a sua mente, e pelo veneno direcionado, ministrado a ele por aqueles que foram abusados por ele. Essa quantidade de veneno, desarmonizando o corpo espiritual, passa a exigir da vida uma pausa, uma parada, um tratamento impactante. Porque há casos como esse que vão se acirrando, que vão se acumulando, tiranos que vêm sendo tiranos em diferentes ambientes, em diferentes condições, por várias vidas. Deus não vai assistir isso acontecer sem uma posição, e essa posição muitas vezes é de dar uma deficiência, dar uma situação física limitante que obriga o espírito a uma pausa. Vejamos o comentário de Kardec. A superioridade moral nem sempre acompanha a superioridade intelectual. E aqui podemos aumentar como a superioridade artística, superioridade em determinados tipos. Então, às vezes, um ser é dotado de uma inteligência específica, sem, porém, que haja a superioridade moral. Então, a superioridade moral nem sempre acompanha a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito a expiar. Com muito sofrimento, eles retornam para viver uma existência inferior à que tiveram, sem que isso represente propriamente um atraso, uma retrogradação, um passo atrás essencial. Não, é apenas o corpo que, se apresentando com muitas limitações, cerceia as manifestações de forma a imprimir uma pausa naquela vida. Continua Kardec no seu comentário. As dificuldades que o espírito experimenta em suas manifestações, usando um corpo físico em que o cérebro é deficiente, assemelham-se a algemas que impedem os movimentos de um homem vigoroso. Podemos dizer que os deficientes mentais são aleijados do cérebro, diz Kardec aqui, assim como o manco é das pernas e o cego é dos olhos. Na abordagem, há um louco que vive uma situação de surto. É comum que se precise aplicar limitações, limitadores, cerceadores, que podem ser químicos, com drogas que apagam a pessoa ou que limitam grandemente a sua energia, a sua iniciativa, ou limitadores físicos, com a famosa camisa de força, ou entre outras estratégias físicas de limitação dos movimentos. E por que isso? Para evitar que a pessoa faça mal no surto para si mesma ou para outros. E essa situação traz um exemplo muito interessante para entendermos a própria encarnação na posição de deficientes ou de loucos.
a loucura e a deficiência funciona como uma camisa de força, em que o espírito é colocado para limitar, para pausar um processo de vida que vem se repetindo várias vezes em profundo prejuízo ao ser e a outros à sua volta. Para que isso não continue indefinidamente, a vida obriga a uma pausa, limita os movimentos, limita o exercício da vontade, oferecendo ao espírito reencarnante um corpo extremamente limitado, que funciona como algemas, ou como uma prisão, ou como uma camisa de força. Limitações físicas ao espírito. Entender a perfeição do projeto terapêutico, da medida de urgência que muitas vezes uma deficiência física, uma loucura imprimem a um certo espírito, ajuda demais a não nos revoltarmos, a não termos pena, a não vitimizarmos, a não mimarmos os nossos deficientes. São espíritos em processo de sob intervenção do alto. Espíritos sob intervenção do alto, para que cresçam, evoluam, progridam, sempre. Pergunta 374. Quando o deficiente mental está mais livre do seu corpo físico, durante o sono, por exemplo, ele tem consciência do seu estado? A resposta: sim, frequentemente. Ele compreende que as restrições do corpo físico que o impedem de uma manifestação normal constituem para ele uma prova e uma expiação. E é essa expansão da compreensão que nós aqui buscamos com você, minha amiga, meu amigo. Precisamos entender que a evolução nossa se dá do egoísmo, que é um estreitamento da vivência. O egoísta é aquele que acha que as pessoas, as situações, tudo só é bom se atender aos seus desejos. É uma criança, um bebê espiritual em pleno reinado infantil. Se as coisas não atendem aos seus desejos, ele chora, esperneia, briga com a vida. Convenhamos, isso não é tão raro assim. Entender esse egoísmo, que é infelizmente uma marca preponderante em maior ou menor grau dos seres da Terra, substitui a visão do mal. Não evoluímos do mal ao bem, mas evoluímos do egoísmo, que é um estreitamento da vida, da visão, da perspectiva, da visão espiritual, para o amor profundo e universal, que é a expansão máxima do ser. E para sairmos do egoísmo estreito para esse amor amplo, o grande exercício, a grande ferramenta é a compaixão, é a empatia, que Jesus conceitua lindamente como fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Somos convidados a todo momento, em todas as relações, a colocarmos-nos no lugar dos outros, mas, vamos concordar, temos muita dificuldade, mesmo para os exercícios mais simples, de fazer isso. Homens colocar-se no lugar das mulheres, jovens colocar-se no lugar dos velhos e vice-versa, ricos colocar-se no lugar dos pobres, brancos colocarem no lugar dos negros e vice-versa.
a empatia e a compaixão fabulosas para a nossa expansão são desprezadas, de forma que muitas vezes o colocar-se no lugar do outro precisa acontecer fisicamente, quando não temos boa vontade para fazê-lo espiritualmente. E é aí que o homem que agrediu muitas mulheres renasce mulher, o rico que explorou muito pobres renasce pobre, o patriota, o nacionalista de uma cultura que menosprezou outras renasce nessa outra cultura, e assim por diante. E a reencarnação se mostra não uma punição, como a nossa mente, as nossas crenças querem muitas vezes ver, mas como um exercício às vezes compulsório de fazer o espírito colocar-se no lugar do outro, para expandir, para provocar uma ampliação do ponto de vista estreito, pelo grande choque de um machão, de um machista renascer mulher, de um rico orgulhoso renascer pobre, de um judeu fanático renascer palestino, e assim tantas e tantas e tantas e tantas outras radicalidades, fanatismos, violências que estreitam tanto a vida do ser. Claro que às vezes a deficiência não consegue fazer essa quebra total do egoísmo, da arrogância, do orgulho, da idolatria que um gênio acreditou e viveu numa certa vida. Mas claro que a dependência, que a limitação, que a prisão em si mesmo fazem, propiciam, estimulam essa ressignificação, essa reprogramação do egoísmo. De forma que mais humilde, menos arrogante, numa outra encarnação, aquele espírito que nessa foi deficiente possa apresentar-se mais humilde, mais aberto à compreensão, à busca do ponto de vista do outro. É muito bonito vermos esses instrumentos pedagógicos e terapêuticos da vida, entendermos melhor a função da deficiência nas nossas vidas, as dificuldades, dos limites que não se restringem ao autismo, à síndrome de Down, à paralisia cerebral, mas há diversos outros tipos de limitações. Por exemplo, um cantor exímio numa vida, se ele vier com cordas vocais comuns, limitadas, aquilo pode ser uma deficiência que ninguém suspeita da parte dele. Só para dar um entre milhões de exemplos. Saudar Nair Dolores Velasco, Regina Frutuoso Guerra, Gugu Souza, sempre exercitando a gratidão nas suas manifestações. Mônica Silva, que sempre lembra dos encarnados e desencarnados para compartilhar a luz que todos nós recebemos aqui. É fabuloso que façamos isso, compartilhando a live, mas compartilhando as próprias energias, nenhum prejuízo, todo compartilhamento vem para o bem. Andréa Santos, Domingos Natalo, Vanessa Pérez, Rosa Nepomuceno, Enir Cajazeira, Adelaide Dias, André Salvatore. Muito bom estar com vocês, muito bom aprendermos e expandirmos a nossa compreensão, porque a expansão do egoísmo limitante, estreito, ao amor amplo, profundo e incondicional é o resumo da nossa evolução.
Paz e bem para todos vocês. Amanhã, sábado, não haverá o nosso encontro. Estaremos fazendo um trabalho no Semente de Luz, onde estaremos na parte da manhã, às 9 horas, na fluidoterapia, que é um trabalho de cura física, e na reunião pública às 16h30, indo para a sequência para um trabalho de estudo do Evangelho que faremos ainda no próprio Semente de Luz. Então, vejo vocês no domingo às 17h30 no curso Encontros Essenciais com Jesus. Estaremos juntos, um grande abraço a vocês e até lá, até domingo.